E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Bernardo Roca. Bernardo, estás aí com uma mazela no braço, mas é uma coisa temporária. Tiveste muitas durante a tua carreira como jogador de ténis? Nem por isso. Algumas musculares, nada que me impedisse, o máximo que tive foi para aí uns 3 meses. Fraturei uma vez, já é a segunda que fraturo escafei, em Espanha na altura. Mas fora isso, só tive um acidente em miúdo que esbatelei-me todo de bicicleta, fora isso. Nunca foste muito calmo, pois não? Não. Sempre propenso a essas... Sempre. Olha, mas como é que tu entras no ténis? Como é que o ténis surge na tua vida? Eu comecei a jogar em casa dos meus vizinhos, quando tinha pai uns Onde? 6 Tu és anos. daqui? Leiria. És de Leiria. É. Comecei quando tinha pai 6 anos em casa do meu vizinho, ele tinha ido para o ténis, eu jogava futebol. Eu comecei a jogar futebol com o pai de 3 anos. No União ou... No GRAP, No GRAP? que é a Sei. Leiria, e joguei ainda bastantes anos. E só depois, a partir dos 8 anos, aí mudei-me para o clube de ténis, para o Centro Internacional de Ténis de Leiria, para o CITL. E aí comecei, a partir daí foi sempre... Quando começaste, não te lembras quem foi o teu primeiro professor lá no sítio? Lembro-me, sim senhor, foi o Miguel Sousa. Miguel, que agora está no CET. Olha, e como é que tu começas a perceber que o ténis era um desporto que tu querias continuar e até, se calhar, evoluir um bocadinho mais? Eu assim que entrei, eu já gostava, antes de ir para lá, quando comecei a jogar em casa dos meus vizinhos, já era uma coisa que eu já tinha muita vontade de fazer. E naturalmente, quando comecei a ter aulas, foi um pico, porque depois eu estava a conciliar o ténis e o futebol. Tive uma discussão com o meu treinador, na altura. De futebol? Sim, quer dizer, não foi eu, porque eu vivia tão perto de casa e não partilhava aquela coisa dos balneários com o resto da equipa, e aquilo foi um bocado de atrito. E o meu pai uma vez foi lá, houve uma discussão e eu, já curti mais de ténis e já, portanto mudei-me, fiz a transferência e a partir daí... Quando começas a jogar ténis, tinhas alguns ídolos? Quem eram os jogadores que tu mais gostavas de ver? Nacionais ou internacionais? Inicialmente era o Nadal, sempre foi aquele que... Mas curiosamente, a partir dos meus 12 anos, pelo digamos, o modo de jogar, a partir daí foi Djokovic, desde os meus 12 anos, mas não diria que é o meu jogador favorito. Mas a maneira como joga, é isso? Sim. Identificas sempre foi o jogador que eu mais gostei de ver. E quando jogavas aqui em Portugal, quando ias jogar torneios, como é que tu eras? Eras um miúdo calmo ou ficavas bastante nervoso quando ias para dentro do corte? Eram as duas coisas, mais calmo do que propriamente nervoso. Eu também, desde cedo, comecei a viajar sozinho, portanto comecei-me a habituar a lidar com isso à minha maneira, mas sim, entrava bastante nervoso, mas vejo isso como uma coisa positiva. Sim, tu sempre foste muito independente. Eu lembro-me há uns anos, nós fomos a um torneio e ficamos ali tipo num autódromo, não foi? Foi no autódromo? Não, foi tipo num quartel, que tinha uns quartos e tu ficaste com o Gonçalo Ferreira, Exatamente. Depois perderam a chave. Sim, isso foi... Onde é que... Foi em Palmela. Palmela? Palmela. Ok, é capaz de pensar que tem sido em Águeda. Não, Palmela. Ficaste com o Gonçalo Ferreira, que está nos Estados Unidos agora. Que perderam a chave ou deixaram a chave e entraram pela janela. Já me lembro. Ou seja, essa independência no ténis é importante também para a tua vida? Sim, eu acho que, quer dizer, isto depois também depende muito da perspectiva. Eu lembro-me que a primeira vez que comecei a viajar sozinho foi com os meus 12, 13. Cá de cedo. Que queria ir jogar um torneio a Portimão, na altura de sub-12 sub-12 ou sub-14, porque foi ali nos 12, 13, e lembro perfeitamente que é aquela idade em que eu já queria muito e os meus pais não tinham possibilidade de ir comigo, e o Gilberto Valente, que era o meu treinador na altura, nessa parte competitiva, era sempre aquele que me puxava, então, mas tu é que queres, não são os teus pais, e eu sempre quis ir e o meu pai deu-me essa liberdade. E foi importante, esse emancipar por parte do treinador, dizer que se tu queres, vai atrás, foi importante, Sim, sem dúvida. Essa abertura de olhos. O Gil, nesse aspecto, foi uma das pessoas mais importantes, mesmo na parte dos valores, como pessoa, nem tanto pela parte tenística, mas foi importantíssimo. Às vezes pode não ser a melhor coisa, dependendo da perspectiva, porque começar tão cedo, depois
não tenho quem me acompanhe, guiar naquelas partes em que eu preciso ter olhos no jogo. E como é que tu te sentiste nesse momento, com 12, 13 anos, sozinho num torneio, quando todos tinham os papás, as mamãs, os treinadores, e tu sozinho, como é que era? Eu não me lembro propriamente de achar isso, tipo, sabia que era um bocado fora do comum, porque toda a gente vinha ter comigo e perguntava onde é que estavam os meus pais ou o meu treinador, e eu lembro perfeitamente disso, e quando toda a gente me convidava para ir para os hotéis dos outros, e eu na altura, curiosamente, a primeira vez que fui, fiquei sozinho no apartamento, que era da Cláudia Gaspar. Sozinho? E na altura foi... A única coisa que me fazia mais impressão era mesmo a parte do treinador, porque eu via toda a gente com o treinador e eu sentia aquela falta, principalmente do Gil, que na altura era uma peça importante na minha vida. Era a única coisa que eu acho que sentia falta a sério. E depois, durante o jogo, quando terminava, ligavas-lhe a dizer como é que tinha corrido? Sempre. Era sempre. Sempre foi... Antes, depois, era sempre... Sim. Sempre fui muito ligado. E ligavas ao Gil, mas depois ligavas aos teus pais, eles não estavam preocupados contigo? Sim, a minha mãe, os primeiros anos era loucura, assim, de manhã à noite era sempre a ligar. Mas eu já ligava, eu tomava a iniciativa, eu tinha esse cuidado e acho que é por isso que eles também me dão essa liberdade toda, porque eu também sempre tive esse cuidado de dar o feedback. Claro, para não deixar preocupados. Exato. Quando continuas a jogar e vais jogar esses torneios, as coisas começaram a ficar mais sérias e tu começas a jogar melhor. Há ali uma determinada altura em que tu pensas, vai ser esta a minha vida? Eu, a partir dos meus... Aos 12 eu já sabia que tipo, era mesmo aquilo que eu queria, que ténis era a minha vida. E lá está, o Gil, na altura como era o treinador, também tinha tipo, estávamos sempre juntos e andávamos sempre de um lado para o outro. Era um segundo pai para mim, na altura, estava sempre com ele, ainda hoje falo com ele, estou sempre com ele. E eu acho que, mas a partir, digamos, dos 13, 14 anos, foi aí que eu, aliás, eu falei nessa altura com os meus pais e disse, é mesmo isto que eu quero fazer. E aí começaram, porque exatamente nessa altura as minhas notas também começaram a descer, o que na altura também não era uma coisa muito boa, mas tendo em conta que esse era o meu objetivo, também nunca foram demasiado duros comigo, portanto não posso queixar. Ia-te perguntar em relação a isso mesmo, como é que os teus pais aceitaram essa tua vontade de ser jogador e deixaram os estudos um bocadinho para trás? Dos meus pais, tenho sorte porque o meu pai teve um percurso bastante parecido ao meu, só que na área da música. O meu pai é maestro e desde muito cedo que teve que tomar a iniciativa de ir estudar para fora para poder ser músico, ser saxofonista na altura. E também desde muito cedo começou a trabalhar para conseguir... E seguiste um bocado as pisadas do teu pai, até profissionalmente? Porque eu na altura não sabia, mas o meu pai automaticamente deu-me a liberdade de ok, se é isso que tu queres, então bora lá. Como é que foi o teu percurso? Tu estás em Leiria, há uma altura em que tu vens para o Porto. Verdade, com 16 eu ainda fiz o 10º ano em Leiria e depois tive a possibilidade de vir para aqui treinar para o Boa Vista, com um grupo bastante interessante na altura. Quem era? Quem é que era estava? O Manuel Barros, o treinador, estava com o Kiko Faria, o Bruno Medeiros, Vasco Rasman, Tomás Val. Era um grupo bastante interessante. 2 deles nos Estados Unidos? Exato. Sim, neste momento exatamente. Mas na altura era o Luís Simões, Paulo Fernandes, Paulinho. Tivemos um grupo bastante interessante, sim. E como é que diz, continua? Não, eu tive aí 2 anos. 2 anos no Boa Vista? Fiz o secundário. Então ficaste ali no Claro ou no Fontes Pereira de Mel, diferente ou não? Fiquei nos Tornados Santa Clara, ok, que havia um protocolo provavelmente. Quando começas a ver os teus colegas, alguns deles, a serem aliciados para eventualmente poderes estudar nos Estados Unidos, também te passou pela cabeça isso? Passou e recebi algumas propostas, aliás, ainda faltavam à vontade 2 anos ainda para ir, não lembro perfeitamente disso. Ainda cheguei a ser contactado várias vezes, mas eu desde miúdo tinha o sonho de ir para a Espanha. Era aquela... acho que hoje em dia já não é tanto assim, mas antes havia muito esta... As academias espanholas? Aquele sonho de toda a gente ir para a Espanha treinar, e até porque um dos meus familiares, que era o André Lopes, bom jogador, também foi para a Espanha, então desde aí... O André Lopes é teu primo? É. E então foi importante o percurso que o André teve e os resultados que atingiu para te também fazerem estar no ténis com uma visão diferente ou não?
inicialmente porque curiosamente eu só soube que o André era o meu primo já jogava ténis, mas só depois, passado algum tempo, realmente percebi que ele era uma prima que tinha tido esse percurso e achei tipo, ok, então se calhar é por isso que eu estou ligado a este mundo. E o André também sempre foi muito importante nas minhas decisões. Todas as decisões que eu tomei, aliás, a do Porto, a primeira vez que vim para aqui, foi grande parte graças ao André que eu vim para aqui. E que importância é que teve essa mudança de vida, de ir para o Porto, para ti? Foi uma mudança que mudou muito a minha maneira de ver as coisas, porque inicialmente o primeiro ano que vim, foi quando o 11º ano, o meu irmão estava cá a estudar, o meu irmão estava cá, e eu acabei por estar a viver com ele e alguns colegas dele, o que tornou a coisa mais fácil de digerir, estar fora de casa o ano todo. Eu ia aos fins de semana ia à casa, quando podia, mas a maior parte ficava cá no Porto. E a partir do 2º ano, em que fui obrigado a viver sozinho, aí foi a parte dura e que foi um dos pontos, acho que foi de anos mais difíceis da minha vida até agora. Mas porque não conseguiste era muito gerir aquilo. Porque eu nunca, sempre tinha problemas, eu guardava-os para mim. Nunca fui de querer pôr os meus problemas em cima dos outros ou querer desabafar. E então chegou ali a uma altura em que era a gestão de casa, cozinhar para mim, estar sozinho, não ter com quem lidar as coisas e não querer preocupar os meus pais, foi tudo um berricacho. E depois conseguiste superar isso sozinho ou com ajuda? À minha maneira acabei por digerir a coisa melhor, depois eventualmente acabei por falar com os meus pais desse stress e que fui melhorando, mas curiosamente nesse ano as coisas começaram a cair um bocadinho a pique porque estava muito instável emocionalmente, as coisas não estavam a correr da maneira que eu gostava que tivessem a correr e quando acabei decidi que queria sair e surgiu a oportunidade de eu ir para a Espanha treinar e aí não pensei duas vezes. E foste? E foste para onde? Fui para Alicante, fui a uma não é bem uma academia, é uma escola de ténis, mas com um grupo competitivo, como fazem muitas escolas aqui, em que, curiosamente, os meus treinadores eram os colegas de quarto e colegas do André Lopes, quando ele esteve no Ferreira. Exatamente. Então foi melhor também, em termos de adaptação, falavas com o André e ele... Exatamente. Aliás, foi por causa do André, eu fui lá experimentar 15 dias, treinar Alicante, gostei imenso da malta que treinava lá e acabei por ficar. Em termos de evolução, sentiste que evoluíste quando foste para lá e quando chegaste a Portugal? É aí que aquele declínio que eu estava a falar quando saí daqui do Porto, eu emocionalmente ainda acho que não estava preparado para aquilo que ia passar, mas a força de ir era maior, então acabei por ir, mas realmente só comecei a superar um bocadinho porque quando voltei, depois passado 2 anos, eu adorei estar lá, sem dúvida alguma, não pensava 2 vezes, se tivesse voltado atrás mudar a minha decisão, adorei, conheci pessoas incríveis, tornei com pessoas muito boas e evolui como pessoa, maioritariamente, ténis também, sem dúvida, mas e tipo, fisicamente, obviamente, mas só quando voltei é que comecei outra vez a trabalhar em mim. Não era uma coisa ou que também lá houvesse também a metodologia de trabalhar muito o atleta. Pessoalmente, o trabalho mais pessoal. Mais mental. E só quando voltei é que comecei a tratar de ti. Exatamente. Foi só quando voltei para o Porto. Ainda tive um bocadinho em Leiria, mas depois voltei aqui, fui treinar para a Foz, ter com o Cortes e com o Richie. E aí depois conheci a Lara. E com a Lara comecei a trabalhar e desde então continuo. Continuas? Depois do ténis da Foz, como é que surgiu, como é que seguiu o teu caminho? Depois de estar na Foz, que eu tenho também um carinho muito grande por eles, sempre é uma família também, sempre me ajudaram, surgiu a oportunidade de voltar para a Leiria porque o André voltou do Qatar. O André estava a treinar no Qatar. Para o Racket Sports. Exatamente. E eu, não havia melhor coisa do que estar em casa e poder estar no clube onde é para mim a minha casa, aquele clube é. Mas quando tu falas em casa, a tua casa onde estão os teus pais é onde tu sentes a tua casa ou depois de teres estado tanto tempo fora? Para ser sincero, eu não gosto muito de estar em casa, mas Leiria é o sítio
onde eu... É onde está o teu coração? Onde tenho a minha paz de espírito, por assim dizer. É o meu resguardo. Se eu tiver que estar algum tempo em layoff, é a Leiria que eu tenho que estar. É uma das cidades, eu já disse isto, se eu não vivesse no Porto, onde eu gostava de viver, em Leiria. Portanto, é um dos sítios que mais gosto em Portugal. É um sítio onde eu me sinto mesmo em paz e um sítio onde me sinto muito bem. Pá, eu tenho... Há qualquer coisa ali naquela cidade que... Mais tu, eu é porque... Não sei explicar isto, mas é verdade, já lhe disse isto. Há uma determinada altura da tua vida em que tu dizes que o ténis se calhar não é o teu futuro e se calhar é o pádel. Como é que surge esse momento, esse prato da balança com os dois pesos? Não foi uma decisão fácil. Eu quando voltei para a Leiria treinar com o André, ainda passámos um anito, acho eu, estou aqui a dizer, acho que foi assim, foi basicamente um ano, uma temporada, em que já não estava a ser fácil, por questões financeiras, conseguir orientar a coisa, torneios, conseguir com que as coisas estivessem a rolar da melhor maneira. E são aquelas verdades inconvenientes que acabam por surgir, eu acho que na vida de qualquer pessoa, que eu gosto muito disto, mas já eu tenho que seguir a minha vida. Em que os resultados não apareciam e eu já estava a ter dificuldade financeira para gerir as coisas dentro, quanto mais fora. O ténis é muito caro? É bastante. Acho que a maioria das pessoas, atletas, claramente têm uma noção, mas muitos deles não tanto, porque acho que ainda não, se calhar ainda não tentaram dar o passo seguinte, mas a maior parte das pessoas não tem a mesma noção do quão caro é o ténis. Nunca ganhaste dinheiro com o ténis, ou seja, para colmatar as despesas que tiveste? Foi sempre prejuízo, desde que comecei até acabar. Foi mesmo pela paixão e pelo amor que tinhas à modalidade? Sempre, e o ténis continua a ser a minha paixão e sempre vai ser. Não digo isto com remorso, ou tenho isso já bem resolvido. Mas pá, mais do que tudo eu adoro a vida de atleta. É das coisas que eu não me vejo sem acordar todos os dias a pensar, ok, o que é que eu tenho que fazer físico, tenho que treinar. Eu tenho que ter aquela rotina, tenho que sentir que estou a fazer algo em prol de algo maior. E acho que a vida de atleta está aqui. O ténis adoro, o ténis era aquilo que complementava esta vontade, mas surgiu a oportunidade do pádel, que inicialmente me estava a dar mais oportunidades de conseguir gerir a coisa enquanto atleta e a vida pessoal e financeira, como estava a referir em relação ao ténis, e foi isso que me fez. Se eu tinha que sair do ténis, tinha que continuar a ser atleta, portanto... Atleta de pádel, mas equacionas alguma vez voltar ao ténis como treinador, por exemplo? É uma boa questão, porque as pessoas gostam sempre muito de ter um plano B. E eu pessoalmente não gosto muito de ter plano B. Gostas de aplicar a 100% no que estás e depois... Eu percebo que isto causa algum atrito com certas pessoas e eu percebo perfeitamente e não... Mas as outras pessoas não interessam, interessa o que tu pensas. Sim, mas percebo que seja um motivo de discussão para várias famílias, isso. E felizmente com os meus pais nunca tive esse problema, só tenho que agradecer, mas se ponho alguma coisa na cabeça tenho que ir até ao fim. E não é fácil porque mesmo à minha volta há pessoas que não concordam muito com essas decisões, mas estou contente com a decisão que tomei. O mais importante é que tu sentiste bem. Yeah. E não são os outros que vivem a tua vida, portanto. Exato, mas respondendo à pergunta, se vier à altura de ser treinador, vou pôr o ténis em primeiro lugar. Bernardo, tu fizeste muitos amigos no ténis? Muitos. Amigos para a vida? Posso dizer que sim. Felizmente, eu acho que é uma das coisas engraçadas do desporto, que quando estamos inteiramente ligados a ele, vamos acabando por conhecer pessoas que acho que mudam a nossa vida, ou pelo menos fazem com que tenhamos casa em vários pontos do mundo, e felizmente tenho muitos colegas também no estrangeiro, que ainda hoje falo e que tenho grandes amizades, e acho que sim. E mesmo aqui no Porto, onde nós estamos agora, obviamente, esta é a minha segunda casa aqui do Porto. Que é o Pure Vision Training Solutions com o Paulo, não é? Exatamente, que é o Paulinho, este sim é o meu segundo pai. O Gilão de Leiria, este é o do Porto. É sempre bom ter estes portos de abrigo. Exatamente. Na nossa vida. Sim, mas o Paulo é, sem dúvida,
uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sem o Paulo não funcionava. Ainda bem, também penso o mesmo. É uma excelente pessoa e um grande profissional. Foi o ténis que te escolheu ou foste tu que escolheste o ténis? Boa pergunta. Eu acho que é um bocadinho dos dois. Que é, inicialmente fui eu que o procurei, mas inevitavelmente assim que pisei um core de ténis a sério, foi tipo paixão, logo, à primeira vista, e a partir daí... E aquela pergunta que termina cada programa: vivias sem ténis? Não. Não. Estou sempre ligado. Acompanho tudo. Posso não ver os jogos em direto, mas acompanho sempre. Mesmo a nível nacional, gosto de acompanhar, gosto de ver mesmo esta malta do Nuno, do Frederico. Como é que vês o Nuno, que foi teu colega, que jogaram juntos? Ficas contente com o que ele tem feito, com os resultados, muito. Vibras com aquilo? Eu acho que é uma... Para dar um resumo a este ponto, eu acho que é uma coisa que a malta devia... que eu sinto que há muita inveja, que eu acho que não há necessidade. E eu acho que, por exemplo, o Nuno acho que é um excelente caso, em que também eu vejo-me um bocadinho no Nuno pela questão de sempre no cantinho dele, a trabalhar nas coisas dele, sempre ligado ao ténis, fez o caminho dele. Muitas pessoas não achavam que ele devia ter feito certas decisões e eu acho que é uma excelente pessoa para ter como exemplo, mesmo a ténis nacional. Acho que toda a gente devia pôr os olhos no Nuno, não só no Nuno, mas estamos a falar do Nuno porque também o conheço e sei que é uma excelente pessoa e acho que merece tudo o que está. Olha, Bernardo, eu também acho que tu és uma excelente pessoa e obrigado, é um prazer ter-te como um amigo e seres, para mim, uma das pessoas mais importantes também que passou pelo ténis e um dia vais voltar, de certeza. Obrigado.